Hoje vamos dar uma olhada numa inovação que está de verdade mudando o jeito como a inteligência artificial interage com o nosso mundo digital. É o Protocolo de Contexto de Modelo, ou, para facilitar, MCP. Essa tecnologia está deixando os agentes de IA mais espertos, mais adaptáveis e, o mais importante, capazes de conversar entre si, não importa quem os criou. O nosso roteiro de hoje é bem completo. A gente começa entendendo o problemão que o MCP veio resolver. Depois mergulhamos em como ele funciona, exploramos o ecossistema que está crescendo numa velocidade incrível, encaramos os riscos de segurança que ele traz e, no final, a gente projeta um pouco do futuro que essa tecnologia está ajudando a construir. Bom, antes do MCP, a vida de quem tentava conectar uma IA com ferramentas e dados do mundo real era um caos e bem ineficiente. Quem desenvolve software enfrentava o que a gente chama de problema NMX. Tenta imaginar o cenário. Você tem N modelos de IA diferentes e M ferramentas. Para cada combinação, era preciso criar uma integração específica, do zero. Isso gerava um trabalho repetitivo absurdo e uma manutenção que não acabava mais, o que na prática impedia os projetos de IA de crescerem. E para quem usava, a experiência também não era das melhores. Era um eterno tango do copia e cola. A gente tinha que pegar a informação de um lugar, colar na janelinha de chat da IA, pegar o resultado e depois levar para outro sistema. Era um processo todo quebrado que limitava demais o que as IAs podiam fazer em tarefas um pouco mais complexas. A diferença é gritante, né? De um lado, a gente vê essa teia toda emaranhada de conexões, uma para cada coisa. Do outro, a elegância do MCP, um padrão único que simplifica tudo. Qualquer ferramenta pode conversar com qualquer modelo sem complicação. E é aí que o MCP entra como a grande solução para esse pesadelo. Ele funciona basicamente como uma linguagem universal. O pulo do gato aqui é que o MCP é como um tradutor universal. Pensa no padrão USB que conecta a qualquer dispositivo. O MCP faz exatamente a mesma coisa, só que para IA. Ele cria essa ponte padronizada entre os modelos e esse universo gigante de ferramentas e dados digitais. Mas como é que essa mágica toda acontece de verdade? Vamos dar uma espiada para entender como o protocolo funciona num nível um pouco mais técnico. O servidor MCP tem 3 superpoderes, digamos assim. Primeiro, as ferramentas, que são ações que a IA pode executar, tipo enviar um e-mail ou salvar um código. Segundo, os recursos, que são as fontes de dados que a IA pode consultar, como um banco de dados ou arquivos no computador. E por fim, os prompts, que são basicamente modelos prontos para tarefas repetitivas, o que garante mais consistência e agilidade. A interação em si é surpreendentemente simples. O cliente de IA, que pode ser, por exemplo, um editor de código, primeiro pergunta para o servidor MCP: "E aí, que ferramentas você tem disponíveis?" Depois, dependendo da tarefa, o cliente fala: "Beleza, executa essa ferramenta aqui com esses parâmetros." E por último, o servidor faz o que foi pedido e devolve o resultado. É um ciclo bem direto: descobrir, chamar e responder. Essa simplicidade e o poder do MCP levaram a uma adoção incrivelmente rápida por toda a indústria de tecnologia. O que realmente impressiona é a variedade de empresas que adotaram o protocolo. Não são só gigantes dos modelos de IA como a Anthropic e a OpenAI. Ferramentas que os desenvolvedores usam todo dia como o Microsoft Copilot Studio e potências da nuvem como a Cloudflare e a Tencent Cloud também estão construindo em cima desse padrão. Isso é um sinal claro de uma mudança fundamental na indústria. E não são só as grandes empresas, não. A comunidade de desenvolvedores abraçou o MCP de uma forma massiva. Já existem mais de 16 mil servidores MCP criados pela comunidade, conectando IA a praticamente tudo que você pode imaginar, desde Slack e GitHub até sistemas de pagamento como o Stripe. É um ecossistema super vibrante e que não para de crescer. Só que toda essa abertura e flexibilidade tem um preço. A mesma facilidade que impulsiona a inovação também acaba criando vulnerabilidades de segurança novas e bem perigosas. O fato do protocolo ser tão aberto significa que qualquer um pode criar e distribuir um servidor MCP, e como a gente vai ver, nem todo mundo tem boas intenções. Isso nos leva a alguns dos riscos mais críticos. A primeira grande ameaça é o typo squaring. Funciona mais ou menos assim. O invasor cria um servidor malicioso com um nome muito, mas muito parecido com um servidor legítimo e confiável. O objetivo, claro, é enganar tanto o usuário quanto o próprio agente de IA para que eles se conectem ao servidor errado. Dá uma olhada nesse exemplo que é real, de uma pesquisa.
O servidor legítimo se chama GitHub-MCP, o malicioso MCP-GitHub. Com uma descrição atraente, fica fácil entender como uma IA ou até uma pessoa poderia escolher o servidor errado. E aí o servidor malicioso pode roubar tokens de autenticação e dados de um repositório sem que ninguém perceba. A segunda ameaça é o envenenamento de ferramenta, ou tool poisoning. Aqui o truque é outro. O invasor esconde instruções maliciosas dentro da documentação de uma ferramenta que parece totalmente inofensiva. Como os modelos de IA leem essa documentação para aprender a usar a ferramenta, eles podem ser enganados e executar comandos perigosos. E este exemplo aqui é de arrepiar. A ferramenta diz que só soma 2 números, mas escondido na descrição tem uma instrução para a IA ler uma chave de segurança sensível, a chave SSH, e mandar para o site do invasor. A pessoa recebe o resultado da soma certinho e nem imagina que seus dados acabaram de ser roubados. E por último temos a injeção de comando. Isso acontece quando uma das pecinhas de software usadas para construir o servidor MCP está comprometida. Esse código malicioso cria uma porta dos fundos, que permite que o invasor execute comandos ocultos no sistema através de uma chamada de ferramenta que parece normal. Basicamente, transforma uma ferramenta útil em uma arma. E olha, não vamos nos enganar, essas ameaças não são só teóricas. Uma pesquisa de segurança recente escaneou quase 2.000 servidores MCP por aí na internet. A descoberta foi chocante. Nenhum deles tinha qualquer tipo de autenticação. Nenhum. Estavam todos completamente abertos para ataques. Apesar de todos esses riscos, o MCP é muito mais do que só um protocolo. Ele é um passo em direção a uma arquitetura de software totalmente nova, pensada desde o início para a era da inteligência artificial. Essa citação do Karthik Iyer, da ThoughtWorks, resume isso perfeitamente. O MCP não é só sobre conectar as ferramentas que a gente tem hoje, é sobre construir a fundação para sistemas autônomos de amanhã. Sistemas que podem descobrir e interagir com o mundo sozinhos, sem precisar de intervenção humana. Isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. O MCP, sem dúvida, está acelerando a integração da IA em todos os cantos das nossas vidas digitais. Ele está construindo as estradas para esses agentes autônomos. A grande questão é, será que a gente está construindo sistemas de segurança e de governança para garantir que o que vai passar por essas pontes seja seguro e bom para todo mundo?